aquele aluno que não participa da sua aula com medo de errar? Se esquiva de qualquer pergunta para não participar da aula? Pois bem, o que iremos fazer aqui hoje é dar a vocês ferramentas para saber lidar com essas dificuldades em sala de aula. Sendo assim, você se tornará um professor excelente e dará aulas excelentes, de forma a envolver todos os alunos da sua sala de aula. Fique conosco! Eu sou Daniela Rossana, pedagoga, psicopedagoga, e hoje nós vamos falar como se tornar um professor excelente, tendo aulas excelentes. É muito comum vermos situações, problemas como esses acontecendo em salas de aulas. Geralmente, essas crianças, esses alunos tendem a se esconder por medo de se expor, de errar, de não ser aceito, ou ao menos não se sentem engajados na aula e nem despertados a quererem participar. Sendo assim, se esse é o seu caso, já curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas que você conheça. Para sustentar uma sala de aula excelente, o professor tem que traçar um caminho especial. Não é simplesmente entrar em sala de aula e dar uma aula, dispensar um conteúdo. Ele precisa ter habilidades, desenvolver habilidades das quais os alunos vão se sentir presentes e participativos nessa aula. O professor é alguém que precisa instigar o aluno a participar. Ele precisa permitir que o aluno dispense ali os seus conteúdos, o seu conhecimento prévio sobre o assunto, ou seja, ele precisa deixar que esse aluno também participe da aula. Isso fará toda a diferença nas suas aulas. Além de tudo, o professor é alguém que cria altas expectativas em relação aos seus alunos. Ou seja, é alguém que acredita e muito mais que acreditar, ele desperta esse desejo, ele media esse conhecimento, ele desperta esse aluno adormecido a querer e a se alegrar em aprender. Hoje nós vamos falar de como ser esse professor também que possui altas habilidades e que despertam esse desenvolvimento dos seus alunos. Primeira ferramenta que você pode usar aí na sua sala de aula é a ferramenta chamada sem escapatória. Daniela, o que é isso? Sem escapatória? Sim, o nome já diz. Nenhum aluno fica de fora da aprendizagem, ou seja, é um aprendizado 100% efetivo. Ele acontece. Vou dar um exemplo aqui para vocês que vocês possam entender de uma melhor forma. É como se a professora estivesse ali envolvendo os alunos na sua sala de aula e de repente ela perguntasse para o Mário uma questão e o Mário não soubesse responder. Ela então imediatamente pega a mesma pergunta e direciona para outro aluno. Esse aluno tem que responder, mas se ele não respondeu, eu também vou ter um outro aluno. De tal forma que o professor encontre um aluno que vá responder corretamente essa questão. Imediatamente, ela volta a pergunta para aquele primeiro aluno que não conseguiu responder, para que ele tenha memorizado, tenha aprendido com a resposta do colega. Essa é uma aula totalmente interativa, onde todos participam. Por quê? Porque sem escapatória. A criança, de qualquer forma, seja naquele momento, seja em outro momento, ou com a resposta do colega, ou de um outro colega, ela vai ter que participar dessa aula. Ela vai responder a essa questão. Ela vai criando essa confiança, essa confiabilidade com o professor, de forma que ela vai sentir alegria. Uma outra ferramenta muito importante, né, que é uma didática, na verdade, que nós chamamos de surpresa. Ela é campeã, porque a criança, o aluno, ele sempre fica naquela expectativa de participar da aula. Mas você dá um conteúdo, vamos supor que um dia você falou sobre a reprodução das plantas. E olha, alunos, atenção, amanhã eu vou fazer uma surpresa com vocês.
O de surpresa é aquele momento em que o professor começa a perguntar, começa a interagir. Eu usava muito em sala de aula, eu acho que é bem legal, eu tinha dentro de uma caixa que tinha muitos objetos, uma bola. Então, uma bola bem fraquinha, daquelas bem maneirinhas, e eu arremessava para uma criança e ela tinha que naquele momento me responder. Isso fazia com que as crianças se fixassem melhor na aula. Por quê? Nossa, a professora, o professor vai fazer perguntas a respeito desse conteúdo. Eu preciso me atentar. Talvez esse comecinho, gente, seja um pouco doloroso, as crianças não queiram, mas depois que elas percebem que o professor tem altas expectativas a respeito da participação dela nas aulas e que elas conseguem aprender, isso é simplesmente maravilhoso. Outra técnica muito importante também é a boa expressão. É porque geralmente a gente tem que acelerar ali no conteúdo, então a resposta que o aluno te dá, você aceita. E a boa expressão, ela nos diz totalmente ao contrário. A criança deve responder formalmente e adequadamente aquela pergunta. Geralmente a gente retoma a pergunta para dar uma resposta. Então, a criança que respondeu, por exemplo, somente o início da pergunta, aí você interage, o que mais que você sabe, Felipe, sobre esse assunto? E o outro já incrementa, já acrescenta, o outro acrescenta também. Você volta naquele outro para que ele dê uma resposta completa e excelente. Nós não podemos aceitar, como professores, qualquer tipo de resposta. Geralmente eles colocam sim, não e não querem exemplificar, não querem explicar, não querem justificar e não querem argumentar, porque esse de fato é o caminho mais curto. Uma outra técnica, ferramenta que nós chamamos assim bem legal, super interessante, é a técnica umbral. Como que é isso? É a recepção. Ela define como vai ser o seu dia e o dia das suas crianças, dos seus alunos, dos seus adolescentes, dos seus jovens, não é mesmo? O professor fica ali na porta esperando cada aluno entrar e diz bom dia, boa tarde. Você faz uma observação e hoje você terá uma aula maravilhosa. Quero ver sua participação. Para outros, você pode destacar algo importante que ele fez no dia anterior. Ah, Marcelo, eu vi que ontem você fez a tarefa com todo capricho. É isso aí, campeão. Hoje vai ser da mesma forma. Para um outro, que às vezes você sente que é um pouco tímido. Eu estou gostando muito da sua participação em sala de aula. E para o outro, você pode falar, nossa, que bom a sua participação de ontem, hein? E fazer observações a respeito do cabelinho, sabe? Da organização, da letra, de tal forma que você reconheça aquilo que eles têm feito, que tem gerado crescimento para eles. Como, por exemplo, nossa, eu vi, Marcos, que você ontem conseguiu ter paciência com seu amigo e não agrediu ele. Parabéns, estou muito feliz com você. Essas são atitudes que fazem com que eles se engrandeçam, com que eles se sintam importantes, de tal forma que eles vão querer participar, eles vão querer se engajar na sua aula com certeza. E por último, a quinta ferramenta, né? A quinta técnica que você pode aplicar aí na sua sala de aula para ter sucesso, eu estou falando isso por experiência própria, gente, é a rotina do dia, ou seja, a rotina de entrada. Na verdade, a rotina de entrada. A rotina de entrada é o que as crianças vão fazer depois que você fez um grau com elas. Ou seja, depois que elas entrou porta dentro. Qual que é o exercício que elas têm que fazer? Qual que é a dinâmica da sala? Você inicia como? Você inicia de um dia de um jeito, do outro dia de outro? Qual que é a forma como você condiz? Eu sempre uso o quadro no cantinho da esquerda para colocar a minha rotina do dia, a organização das disciplinas que vão ser ministradas ali, o horário que cada uma vai começar e terminar. Isso ameniza a ansiedade dos alunos. Eles vão saber o que aquela manhã tem para ser feita ou o que aquela tarde tem para ser feita. Isso é fundamental. Mas uma coisa que eu fazia também era uma atividade, porque enquanto todos os alunos não chegassem, eles tinham que fazer uma atividade que era muito dinâmica, muito divertida. Às vezes uma cruzadinha, o que é, chama-se Faça Agora.
Então a criança já sabia que naquele momento existia um mapa de sala de aula, porque a sala tem que ser mapeada, ainda que você vai ter rodízio disso de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, não sei de que forma você vai organizar isso, mas isso é importante para que a criança, o aluno, chegue e saiba onde ele irá sentar. Depois que sentou, organizou, vamos supor, o que eu fazia, eu vou contar para vocês, era colocar a tarefa de casa já embaixo da carteira. Em cima da carteira já existia a atividade do Faça Agora, que era uma atividade divertida, ou uma revisão da atividade que foi dada anteriormente, do conteúdo. Então eles já sabiam que tinham que pegar o estojo e fazer aquela atividade. É importante você também manter essa rotina de entrada para que você não tenha que ficar mandando fulano, pega isso, fulano, pega isso. Não, isso gera uma organização até para você, ok? E se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, na descrição desse vídeo existem alguns links que estão dispostos para vocês, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui a sua pergunta que nós teremos um prazer em respondê-los. Para finalizar, então, nós vamos agora falar sobre as 5 técnicas que você pode usar em sala de aula para se tornar um professor excelente e ter aulas excelentes. A primeira dela é você, como professor, ter altas expectativas a respeito da sua aula e a respeito também dos seus alunos. Segundo, motivação. Você precisa motivá-lo de tal forma que eles se sintam empolgados a participar da sua aula. Dentro dessa técnica está o de surpresa, ou seja, eu vou participar porque a qualquer momento ela pode me perguntar, eu posso ser chamado para participar dessa aula. Terceira técnica, permitir que as crianças participem da sua aula, elas expressem o conhecimento delas. Ok? Você precisa engajar os seus alunos nisso e você pode usar isso sem escapatória, você pode usar essas técnicas também dentro disso aí. Quarto, se conectar. É uma das maiores habilidades do professor, é conseguir se conectar com seus alunos. Você pode usar a técnica umbral nesse momento, para que naquele momento ali, o início da aula, você já tenha se conectado, olho no olho, né? Bastante afeto, isso vai fazer toda a diferença. E por último, você manter uma organização através da rotina de entrada, onde a criança, o aluno, vai saber como se portar quando entrar pela porta. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos!